Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell. Estamos na nossa aula de História com a correção da atividade sobre o tema As crises do feudalismo, fome, epidemias e rebeliões para o 7º ano. Para aprofundarmos esse tema, foram propostas 3 questões. Primeira questão: a que tempo e espaço geográfico refere-se o conceito de feudalismo? Respondendo a essa questão, o tempo que se refere ao feudalismo é o tempo que vai do século V, com o fim do Império Romano, até o século XV, com o fim da Idade Média, o período medieval, que dura mais ou menos 1000 anos. Então, esse é o tempo que se deu da Idade Média do feudalismo, que dura praticamente 1000 anos, do século V ao século XV. O espaço geográfico onde se desenvolve o feudalismo durante a Idade Média vai ser a Europa. Então, a Europa é o continente onde se dá o desenvolvimento do sistema econômico do feudalismo. Na segunda questão, diz o seguinte: o longo período medieval é dividido em 2 fases, a Alta e a Baixa Idade Média. Escreva uma característica política, uma outra econômica, que diferenciam essas 2 fases. A característica política na Alta Idade Média é que o poder vai estar descentralizado na mão dos diversos senhores feudais. E a econômica é a dependência do feudo da produção agropecuária desenvolvida pelos servos camponeses dependentes do feudo. Na Baixa Idade Média, nós vamos ter o poder do senhor feudal sendo questionado, diminuído pela desordem social por conta da crise que ficou conhecida como crise do século XIV. Esse período é conhecido como a Baixa Idade Média, pois houve uma crise agrícola na economia, provocando um movimento de revolta de vários camponeses contra a exploração do seu feudal. Terceira questão. Ouça com atenção o texto a seguir. Tão grande era o número de mortos que, escasseando os caixões, os cadáveres eram postos em cima de simples tábuas. Não foi um só caixão a receber 2 ou 3 mortos simultaneamente. Também não sucedeu uma vez apenas de esposa e marido, ou 2 ou 3 irmãos, ou pais e filhos serem enterrados no mesmo féretro. Para dar sepultura à grande quantidade de corpos que se encaminhava a qualquer igreja todos os dias, quase toda hora, não era suficiente a terra já sagrada, e menos ainda seria suficiente se desejasse dar a cada corpo um lugar próprio, conforme o antigo costume. Por isso passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios, pois todos os lugares estavam repletos, ainda que alguns fossem muito grandes. Punha-se nessas igrejas as centenas dos cadáveres que iam chegando, e eles eram empilhados com as mercadorias dos navios. Esse texto foi tirado de Giovanni Boccaccio, do livro Decamerão. O testemunho do escritor italiano Boccaccio faz referência ao advento da peste bubônica na Europa Ocidental, a qual acelerou a crise do sistema feudal dos séculos XIV e XV. Assinale entre as alternativas a seguir o fator ao qual essa crise pode ser relacionada. Na letra A, nos séculos XIV e XV, a economia europeia tornou-se predominantemente urbana, o que acarretou a falta dos trabalhos no campo para a produção agrícola, sem boas condições de alimentação,
a população ficou sujeita mais às doenças. Letra B. O crescimento demográfico afirmou-se ao longo da Baixa Idade Média, até um ponto em que a produção do sistema feudal não foi mais capaz de alimentar a população que ficou fragilizada. Letra C. As técnicas de produção eram muito desenvolvidas para a época, a ponto de provocarem uma superprodução que gerou desequilíbrio do sistema. Letra D. A servidão, instaurada como forma predominante de trabalho na Europa Ocidental, a partir do século XV, enfraqueceu a população e levou à mortalidade endêmica. Letra E. Como resultado da mortalidade provocada pela peste bubônica, os nobres decretaram leis para auxiliar a população camponesa. Então, quando a gente vai analisar essas alternativas, a alternativa que responde essa questão é nitidamente aqui no entendimento de que havia uma crise econômica provocando uma fome generalizada, levando a população a ficar fragilizada. Né? Então a alternativa B é o crescimento demográfico afirmou-se ao longo da Baixa Idade Média, até um ponto que a produção do sistema feudal não foi capaz de alimentar a população que ficou fragilizada. E aí a peste bubônica ela é disseminada, é trazida através das viagens que se faziam ao Oriente pela Rota da Seda, trazida por ratos, né? A pulga que os ratos vinham nos navios, e a doença se espalhou de tal forma que matou 1/3 da população europeia. Então, a alternativa correta, letra B. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço.